Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No tumulto constante de Nova York, tudo parecia gritar. Buzinas cortavam o ar como facadas. Sirenes uivavam em algum lugar, sempre. Sapatos batiam no concreto, apressados, sem parar. E no entanto, nesta cidade que nunca dorme, havia uma criança que ninguém via. Caleb Foster, 10 anos, pele morena, rosto emoldurado por mechas rebeldes. Seus olhos eram velhos, muito mais velhos do que ele. Ele não chorava, não implorava, observava, absorvia os detalhes do mundo, as explosões de conversa, os rostos tensos, as solidões apressadas. Vivia como uma sombra entre as colunas de vidro, ignorado por milhões de olhos abertos, mas cegos. Todas as noites ele voltava para seu refúgio no Bryant Park, um banco isolado sob um velho poste de luz crepitante. O frio penetrava em seus ossos, mas Caleb aprenderá a não tremer. Dormia envolto em um casaco caque do exército, longo demais para ele, com mangas soltas e um cheiro persistente de couro velho. O casaco pertencera a seu pai, um sargento do exército que desaparecera em uma missão distante, de quem restavam apenas um obituário e este tecido, desgastado como uma bandeira dobrada. Sua mãe, Isabelle Foster, lutava há muito tempo contra demônios interiores. Um dia, ela não abriu os olhos. Caleb tinha 7 anos na época. Desde então, ninguém mais olhou para ele. Ele não implorava. Ele escrevia. Num caderno amarelado e com as orelhas dobradas, coberto de fita adesiva e manchas de chuva. Cada página estava repleta de palavras desajeitadas, mas intensas. Ele escrevia fragmentos de frases roubadas, descrições, sensações. Anotava gestos cruéis e silêncios cúmplices. Era sua maneira de existir. Seu mundo era tinta e atenção silenciosa. Naquela noite o inverno era uma faca. O vento açoitava os rostos. Caleb havia escorregado por baixo de uma escada de metal no final de um beco adjacente, tremendo com o caderno contra o peito. De repente um barulho. Passos suaves. Ele viu uma figura negra, alta e ereta, vestindo um casaco de lã. O homem não andava como um vagabundo. Caminhava como alguém que já tinha acabado. Como um condenado subindo as escadas de um cadafalso. Caleb sentou-se e escutou. A figura subiu a escada de incêndio do prédio vizinho. A criança curiosa o seguiu em silêncio, com os instintos tensos como uma corda. Ao chegar ao telhado, Caleb viu o homem à beira do vazio. Ele não se mexia. Apenas o vento fazia a barra do seu casaco tremer. Ele olhava para as luzes da cidade lá embaixo como um rio prestes a nos engolir. Terno preto sob medida. Sapatos de couro italiano. Relógio de ouro. Tudo nele falava de sucesso, dinheiro, controle. Mas seu olhar era o de um homem devastado, que não conseguia mais encontrar nada a que se agarrar neste mundo. Caleb sentiu seu coração disparar. Senhor, ele gritou com a voz trêmula, mas firme. O homem deu um pulo e se virou de repente. Viu um garotinho com as bochechas avermelhadas pelo frio e os olhos brilhando de preocupação. O que você está fazendo aqui? Sai fora. Você não pertence a este lugar, garoto. Caleb não se moveu. Colocou a mão no corrimão congelado. Nem você, ele murmurou. O tom dele não era insolente. Era sincero, cru. O homem deu uma risada amarga e seca, como um soluço de dor. Você acha que entende alguma coisa da minha vida, garoto? Sou Richard Whitmore, CEO da Whitmore Industries. Tenho prédios em meu nome, uma fortuna que você nem imagina. E no entanto estou aqui, porque nada mais faz sentido. Ele fez uma pausa. Perdi meu irmão em um escândalo. Minha esposa pulou fora assim que os jornais começaram a noticiar. Meus sócios me venderam como um cachorro. Passei 30 anos construindo um império. E hoje à noite percebo que não tenho um único amigo de verdade. Caleb se aproximou lentamente. Enfiou a mão no bolso, tirou o caderno e o estendeu. Eu não conheço o seu mundo, mas conheço esse vazio nos seus olhos. Eu vi aquele olhar nos olhos da minha mãe, na noite anterior à sua última noite. Leia isto. Estas são as minhas palavras. Não muito, mas talvez isso possa te segurar. Richard pegou o caderno hesitantemente. Leu, lentamente, página após página. Não se sente onde a cidade quer que você desabe. Não pense que o dinheiro pode consertar os buracos em seu peito. Quando nada te segura no chão, olha ao redor. Alguém pode estar te observando sem que você perceba. Na terceira página, suas mãos tremiam. Na quarta, seus ombros tremiam. Ele não chorava há anos. Naquela noite, ele desabou. Silenciosamente. Seu caderno agarrado ao peito. Então, lentamente sentou-se. Não para cair, mas para se recompor.
Olhou para a criança. Qual o seu nome? Caleb. Caleb Foster. Você me impediu de desaparecer, Caleb Foster. E eu nem agradeci. Caleb deu de ombros. Você fará isso, mais tarde. Então Richard desceu do telhado. Ele não se jogou. Ele desceu de novo, acompanhado por um garotinho para quem ninguém estava olhando. E naquela noite no telhado gelado de Manhattan, um homem desmaiou, apenas para se levantar novamente. No dia seguinte ao do telhado, enquanto a geada cobria as folhas do Bryant Park, Richard Whitmore retornou. Os transeuntes o ignoraram, como sempre. Um homem de casaco longo e sapatos de couro, segurando 2 xícaras fumegantes em um saco de papel. Ele se aproximou do banco. Caleb estava lá, envolto em seu casaco militar, o caderno sobre os joelhos, um cobertor sujo sobre as pernas finas. Ele mal olhou para cima. Achei que um chocolate quente não faria mal, disse Richard. Ele sentou-se sem pedir, sem impor. Bem ali, ao lado dele, como se sempre tivesse pertencido àquele banco. Eles não falaram imediatamente. O silêncio, naquele canto do parque, era mais confortável do que 1000 palavras. Então, com o passar dos dias, Richard voltou. Sempre com alguma coisa, um sanduíche, um livro, um casaco. Mas, acima de tudo, ele trazia tempo. E calma. As conversas surgiam como gotas lentas em uma janela fria. Das memórias às feridas, Richard finalmente confidenciou. Falou de sua infância no Alabama, de seu irmão Ethan, cuja morte, acreditava ele, fora culpa dele. Falou da mulher com quem se casou para esquecer e depois perdeu. Da solidão que espreitava nos corredores de vidro de suas torres, daqueles jantares de negócios em que todos sorriam, menos ele. Caleb, por outro lado, falava pouco, mas ouvia. Sério, não como adultos que ouvem para responder. Ele ouvia para entender. Você é mais forte do que imagina, disse Richard uma noite, com os olhos fixos no céu avermelhado. Caleb deu de ombros. Talvez. Mas preciso de um teto sobre a cabeça, não de elogios. Foi dito sem questionamento, sem reclamação. Apenas a verdade nua e crua. Richard sentiu a garganta apertar. Venha para minha casa, ele ofereceu. Tenho espaço. Você poderia dormir em algum lugar quentinho, com alguns livros, uma cama de verdade. Mas Caleb balançou a cabeça. Não quero ser um projeto de caridade. Não sou um acidente social a ser reparado. Richard permaneceu em silêncio, comovido. Não respondeu de imediato. Ele entendeu. Aquela criança não tinha mais nada, exceto seu orgulho. Recusava-se a trocar sua dignidade por piedade. Então venha trabalhar para mim, disse ele finalmente. Não como um favorito. Como um funcionário. Tenho uma biblioteca corporativa na minha sede. Está abarrotada de arquivos. Você vai me ajudar a organizá-la e atualizá-la. Eu te pago. E você pode estudar. Você estará livre. Caleb hesitou. Por um longo tempo. Então assentiu. E certo. Mas eu quero assinar um contrato de verdade. Richard sorriu. Aquele garoto de 10 anos tinha mais integridade do que metade de seus colegas. Instalado em um pequeno, modesto, mas limpo apartamento-estúdio no Brooklyn, Caleb redescobriu hábitos esquecidos. Dormir sem medo, acordar com o despertador, comer comida quente. Na primeira noite, ele não conseguiu dormir. Silêncio demais. Segurança demais. Bom demais para ser verdade. Ele retomou o curso por correspondência, com a ajuda de um professor especialista, a quem Richard pagava discretamente. Também trabalhava 3 tardes por semana na sede da Whitmore Industries, em um andar tranquilo, com paredes de vidro, entre prateleiras repletas de arquivos. Lá, ele classificou, separou, anotou, leu. Ele tinha seu distintivo. Seu escritório. Um endereço de e-mail. Um cartão de transporte. Mas, acima de tudo, ele tinha uma visão de si mesmo que importava. Não há de um homem caridoso. Há de um homem que o via como um igual. Caleb lia muito. Devorou livros sobre planejamento urbano, sociologia e história americana. Anotou as margens com seus pensamentos. Escreveu ainda mais, preenchendo caderno após caderno com histórias, reflexões sobre as ruas, as pessoas invisíveis, as escolhas silenciosas que mudam uma vida. Richard, por sua vez, estava mudando. Ele estava rindo. Ele estava ouvindo. Ele estava diminuindo o ritmo. Ele cancelou reuniões para almoçar com Caleb em um pequeno bistrô no centro da cidade. Conversou com ele sobre seus negócios, mostrou-lhe gráficos e relatórios, mas também cartas raivosas de inquilinos em situação precária, que ele nunca tinha lido antes. Sabe, Caleb, às vezes você constrói um império sem olhar para os alicerces. Você está me forçando a revisitá-los. Ele começou a questionar algumas das práticas de suas empresas.
Lançou um programa de reabilitação para as moradias sociais que possuía. Não era perfeito, mas era um começo. E à noite ele lia os textos de Caleb, como um pai lê os poemas do filho. Nos círculos empresariais foi sussurrado: Whitmore passa muito tempo com aquele garoto. Ele está perdendo a cabeça, está ficando mais lento. Ele vai acabar desperdiçando sua herança. Mas Richard não se importou. Pela primeira vez, ele não era mais um homem fugindo do passado, mas um homem reescrevendo. Para ele, Caleb não era uma caridade, nem uma dívida moral, nem um ato de redenção. Ele era um lembrete, um espelho, uma testemunha viva de um momento em que tudo poderia ter mudado, e não mudou. Caleb lhe entregou um caderno. Richard, em troca, estava lhe entregando um futuro. 2 anos se passaram desde aquela noite gelada em que o menino de rua Caleb Foster impediu Richard Whitmore de pular no vazio. Ele havia crescido. Fisicamente, um pouco. Interiormente, muito. Aos 13 anos, sua voz já havia adquirido um tom calmo. Ele andava ereto, falava pouco, mas cada palavra que dizia tinha peso. Continuou a escrever incansavelmente. O que começara como anotações de sobrevivência em um caderno desgastado tornará-se um manuscrito completo, cru, de partir o coração, urgente. Um grito contido por muito tempo. Ele intitulou-o Não Suba. Crônicas de um menino invisível numa cidade que já não parece. O título nasceu de uma frase simples, dita sem pensar, neste telhado de Manhattan, para um estranho pronto para morrer. Mas para Caleb, tornou-se um manifesto, um chamado. Uma recusa em ceder à indiferença. O livro, publicado por uma pequena editora independente a pedido silencioso de Richard, explodiu, como uma detonação em um mundo saturado de ruído inútil. Não era um conto de fadas. Não era uma história de sucesso. Era um espelho, cru, afiado. Quando você mora na rua, você se torna transparente. Mas às vezes é o invisível que enxerga melhor. As pessoas não me ignoravam por maldade. Mas porque para elas, minha dor era um desastre. Vi um homem caminhando em direção à morte, de terno e em silêncio. E gritei. Não foi coragem. Foi recusa. Cada frase parecia vir do útero, de uma criança silenciada por muito tempo. Os críticos ficaram chocados. Os aparelhos de televisão o convidaram. As escolas pediram para conhecê-lo. Lágrimas foram derramadas. Mas compromissos também nasceram. Caleb recusou rótulos. Não sou uma sobrevivente. Nem um modelo a ser seguido. Sou um alarme. Uma lâmpada acesa num canto para onde você nunca olha. Nós o vimos de terno, ao lado de adultos poderosos, mas seu olhar permaneceu do garoto do Bryant Park. O New York Times escreveu: o que Caleb Foster nos oferece não é uma lição moral. É um tapa na cara. E um tapa necessário. Com a ajuda discreta, mas decisiva de Richard Whitmore, Caleb lançou uma fundação. Ele lhe deu um nome simples, tirado do silêncio. O Projeto Veileur. Não Salvador. Não Herói. Vigia. Aquele que fica de pé enquanto os outros fecham os olhos. O projeto era tudo menos uma instituição de caridade tradicional. Caleb rejeitou a piedade como força motriz. Ele queria alguém que ouvisse, confiança e ferramentas. A fundação abriu abrigos temporários nos antigos prédios abandonados da Whitmore Industries. Ela criou oficinas de escrita, onde as crianças de rua contavam suas histórias e reencontravam suas vozes. Oficinas de oratória, rodas noturnas, jantares silenciosos onde às vezes um olhar bastava para quebrar uma barreira. Ele contratou ex-meninos de rua, não para lhes dar uma segunda chance, mas para lhes dar uma mãozinha e permitir que a ajudassem a outros. Um dia, um jornalista lhe disse, incrédulo: você tem apenas 13 anos. Caleb olhou para ela por um longo tempo antes de responder. E eu já vivi 3 vidas. Talvez 4. Mas não tenho pressa de terminar a 5ª. Ele não fingiu querer salvar a todos. Esse não era seu papel nem sua missão. Só quero ficar de olho. Às vezes, um simples olhar pode ser suficiente para deixar alguém nervoso. Nos meses seguintes, cidades, estados e prefeitos contataram o projeto Veileur para implementá-lo em outros lugares. Mas Caleb permaneceu cauteloso. Recusou grandes doações que buscavam comprar sua imagem. Ele disse: sou livre enquanto puder dizer não. Ele tinha um escritório na sede da fundação, mas preferia ficar em campo. Às vezes, dormia nos abrigos que havia aberto, para ficar perto do cheiro da realidade, como ele dizia. Richard, nas sombras, observou essa criança se tornar o que ela nunca ousou ser. Não é um rei. Não é um magnata. Mas uma consciência que está onde todos desviam o olhar. Todos os anos, na mesma data, 3 de dezembro, Caleb Foster retornava ao Bryant Park. Sentava-se silenciosamente no mesmo banco.
Aquele perto do velho poste de luz, onde sombras caíam como lembranças, onde um grito suspenderá a morte, onde um olhar fora suficiente para mudar um destino. Ele não veio com pompa, não com uma câmera, apenas com um caderno, uma garrafa térmica de chocolate quente e aquele suéter velho que Richard lhe dera naquele fatídico dia seguinte. Este lugar se tornará seu altar discreto, não para rezar, mas para recordar. Ele não veio para chorar, veio para vigiar. Frequentemente os transeuntes paravam, intrigados pela silhueta silenciosa de um jovem parado ali, tão imóvel quanto uma testemunha congelada no tempo. Às vezes moradores de rua se aproximavam, atraídos por uma presença familiar, diferente da dos outros. E Caleb falou com eles. Não com condescendência, não com pena, mas com a simplicidade crua de quem sabe, de quem passou fome, de quem dormiu na chuva, de quem conheceu a vergonha de ser nada mais do que uma sombra que ninguém nomeia. Se você acha que sua vida não importa, é porque ninguém realmente olhou para você, disse ele a um deles. Então olhe para mim. Você ainda está aqui. E eu também. Suas palavras não soavam como slogans. Ressoavam como verdades humanas. Ele não estava distribuindo ingressos. Estava oferecendo o que ele próprio havia recebido. Um olhar real. Uma presença. Um ouvido atento. Aos 19 anos, Caleb Foster tornou-se o autor mais jovem a receber o Prêmio Nacional de Humanidades, uma honra raramente concedida a alguém tão jovem, muito menos a alguém que cresceu sem teto. A cerimônia ocorreu em um amplo salão no Kennedy Center, em Washington, D.C. O mundo literário, a mídia, a política e a cultura estavam presentes. Quando Caleb subiu ao palco, trajando um terno simples, mas elegante, os aplausos foram longos. Ele havia amadurecido, certamente. Mas em seus olhos ainda havia aquele fogo silencioso, o das almas que conheceram o abismo e retornaram sem arrogância. Ele olhou para a primeira fila. Richard Whitmore estava sentado lá, com o cabelo um pouco mais branco e os olhos marejados. Caleb sorriu, e então ele falou. Escrevi porque precisava que o mundo soubesse como é se tornar invisível antes mesmo de eu ter uma história. Ele fez uma pausa. Richard Whitmore me deu um lar, mas mais do que isso, ele me ouviu. E quando você ouve uma criança de rua, você muda o mundo. A sala sobe. Mas Richard não se moveu. Estava paralisado. Porque sabia que naquela frase Caleb havia resumido o que ele próprio passará a vida procurando. O significado que nem números, nem contratos, nem arranha-céus foram capazes de lhe oferecer. Anos mais tarde, quando Richard morreu pacificamente em sua casa de campo, seus entes queridos descobriram uma carta escrita à mão, incluída em seu testamento, endereçada a Caleb. Ela disse: durante toda a minha vida, pensei que estava construindo torres, impérios, estruturas que tocam o céu. Mas hoje sei que a coisa mais alta que já construí não é um prédio. Foi uma criança sentada num banco que me estendeu a mão quando eu estava prestes a cair. Caleb, você não só me salvou, você me reconstruiu. Obrigado por cuidar de mim. Caleb voltou ao Bryant Park naquela noite. Sentou-se novamente. O mesmo banco. O mesmo silêncio. Mas ele não estava mais sozinho. Nunca mais esteve. Um grupo de jovens se juntou a ele. Ex-moradores de rua, agora estudantes, bibliotecários, artistas e assistentes sociais. Todos eles passaram pelo Projeto Veilleur. Todos unidos pelo mesmo grito, o daqueles que vigiam mesmo quando ninguém está vigiando. E no ar gelado de dezembro, uma certeza pairava. A vida havia mudado. Porque uma criança se recusou a desviar o olhar.